afligir, te faz sofrer, te faz chorar, te roubando a paz. Oh, não consinta fracasso destruir tua fé. Oh, não consintas cair se estás de pé. Oh, não consintas derrota em tua vida. Seja fiel e viva. Lute para viver e vencer. Não há vitória sem luta, nem campeão sem troféu. Não há esforço sem ganho, é tomado a força o reino do céu. Ao terminares a lida, alcançarás salvação. Serás feliz nessa vida e na outra vida terás galardão. Quando avistar os ribeiros de mananciais, o teu deserto florir em perfeita paz. Todas as lutas e provas são passadas, chega o fim da jornada. Irá sorrir, se alegrar, um hino de vitória cantar. Mesmo com a fronte exausta, marcada de lutar, não lembrarás mais das dores e dos tristes ais. Verás que valeu a pena findar e guardar a fé, qual guerreiro fiel, vencedor tem troféu, tem coroa no céu. Não há vitória sem luta, nem campeão sem troféu. Não há esforço sem ganho, é tomado a força o reino do céu. Ao terminares a lida, alcançarás salvação. Serás feliz nessa vida e na outra vida terás galardão. Ao terminares a lida, alcançarás salvação. Serás feliz nessa vida e na outra vida terás galardão. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, que é onde nós estamos lendo, né? E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome, e com mortandade e com as feras da terra. Muito bem, irmãos, uma coisa é certa: Deus não chama o homem a juízo sem primeiro adverti-lo,
quando a gente fala o homem, isso refere-se também à mulher. Agora é importante que cada um observe isso aqui. Deus dá oportunidade. Isto antes, de alguma maneira, da pessoa sair daqui, de alguma forma ele teve a oportunidade de ouvir sobre a palavra de Deus. E cada um de nós temos a nossa oportunidade. Ontem, enquanto nós meditávamos, me despertou algo interessante sobre o Egito. Que normalmente nossa atenção ela é chamada para o fato de José ser um tipo de Cristo e ter sido então o Salvador do Egito, o que é maravilhoso. E através de José, o Egito foi abençoado. Claro que nisto estava incluído também os irmãos de José. Agora, foi abençoado por um tempo. Isso é importante. Como eu disse ontem, e o irmão Branham se refere a isso, dizendo que ninguém levantava o pé sem autorização de José. Então, José, na verdade, era tudo para eles. E aquilo era uma bênção, até um certo tempo. E o que me despertou a atenção é para o mundo pentecostal hoje, que tudo para eles, Jesus é tudo, Jesus é tudo. Só que, quando se refere a obedecer o que Jesus Cristo tem ensinado e aqueles que Jesus Cristo tem enviado, aí parece que a coisa muda. E o resultado do Egito foi isso, que depois das bênçãos, deles terem a oportunidade, veio o juízo. E isso serve para o indivíduo, para a nação e para o mundo. Depois de terem sido salvos, abençoados temporariamente, temporariamente. Quando venceu aqueles 7 anos, de tristeza, de fome, e José foi o salvador deles. Mas após isso, José profetizou, agora sim, para os seus irmãos apenas, dizendo que Deus os visitaria. Os visitaria e que, então, eles levassem seus ossos para ser sepultado na terra prometida. Isso aconteceu perfeitamente. Só que nessa tirada, quando Deus visitou a Israel, ele trouxe juízo para o mundo. O profeta Moisés foi uma bênção para os eleitos de Deus, e Deus os salvou. Mas, ao mesmo tempo, ele trouxe juízo sobre o Egito. E Deus se encarregou, olha que coisa terrível, entende? Deus se encarregou, Deus é responsável pelo que faz, de endurecer o coração de Faraó. E eu digo uma coisa para vocês, irmão, que Deus tenha misericórdia de nós, de vir a endurecer os nossos corações para as coisas, para aquilo que é santo, para aquilo que é verdadeiro. Paulo é quem disse isso, que ele levantou Faraó para um propósito,
Agora, é claro, isso aqui é para quem crer nas Escrituras. E Faraó foi endurecido depois de ter recebido as bênçãos. Né? Foi endurecido. Deus tinha que trazer um juízo sobre aquela nação. Eu espero, irmão, que Deus tenha misericórdia de cada um, para não nos tornarmos pessoas duras, porque pode ser que tenhamos tido a nossa oportunidade por tantos anos, ouvindo a mensagem, as pregações, e depois nos tornarmos pessoas insensíveis, pessoas que não se dobram mais diante da própria palavra revelada. Mombrano diz aqui no 245 do quarto selo, ele diz: como ele deu ao Egito tempo para que se arrependesse. E qual foi aquela última praga? Foi morte espiritual. 245, parágrafo 245, quarto selo. Veja bem, ele diz: essa foi a última praga que caiu sobre a igreja pentecostal. Vê para onde que o profeta traz isso. Ele traz isso para a igreja pentecostal do nosso dia. Agora, José era tudo para o Egito por um tempo, como Jesus é tudo. Hoje, você conversa com os pentecostais, é o que eles mais falam é de Jesus. Eu espero que você esteja me entendendo. Você deve falar de Jesus Cristo. Mas você deve ser submisso à palavra de Jesus Cristo. Porque só falar dele não adianta. E não se interessar por aquilo que ele requer para... e não crer naquilo. Por exemplo, falam de Jesus, mas quando chega ao assunto de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, excomungam. Quer dizer, Jesus é tudo, mas e quando chega ao assunto de dar o primeiro lugar para Jesus, eles colocam o Senhor Jesus Cristo em segundo lugar, sendo ele, lá na mente deles, uma segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando a própria Bíblia diz que ele é o primeiro e é o último. Então, veja bem, ele diz: essa foi a última praga sobre a igreja pentecostal. Foi morte espiritual. Isso mesmo, ela está morta. Isso é em nome do Senhor. Ora, o Egito tão abençoado, recebeu comida na mesa, livre da fome. José era tudo, mas de repente José virou um juízo para eles. Porque eles nunca largaram daqueles costumes pagãos, dos seus deuses pagãos. É tanto que se você assistiu o filme Os 10 Mandamentos, Cecil DeMille, você vai ver o próprio Faraó se dobrando diante da estátua pagã. Agora veja bem como é que é as coisas. Deus tem um tempo, às vezes você está recebendo bênção, você está achando que tudo... Não, às vezes Deus está dando um tempo para ver se você larga, se converte, porque haverá um tempo de juízo. Isso mesmo, um tempo de juízo, depois que as bênçãos tiver passado, a graça tiver passado, que resta então é juízo. O irmão Brana diz aqui que a igreja pentecostal,
ela recebe sua última praga, morte espiritual. Ela está morta. Isso é em nome do Senhor. Ela está espiritualmente morta. Ele lhes deu tempo para que se arrependesse e ela rejeitou. Agora, ela está morta, nunca se levantará novamente. Você sabe qual é o grande problema? É pedir perdão depois que a graça tenha passado. Não se levanta mais. O tempo da misericórdia tem terminado para aquele indivíduo ou aquela pessoa. Vê? Agora, ela está morta, nunca se levantará, e aquelas pessoas lá, tentando trazer os episcopais e os sacerdotes e assim por diante, chamando-os de Santo Pai, fulano de tal. Ora, eles deveriam se envergonhar de si mesmos. Quão cego o homem pode ficar? Não disse Jesus? Quando essa virgem adormecida veio comprar azeite, ela não o conseguiu. O tempo já tinha passado. Comprar azeite é receber o Espírito Santo. Porém, o tempo já tinha passado. Quer dizer, a oportunidade já tinha escapado pelas mãos. E não restava outra coisa a não ser juízo. Quanto mais Deus fazia maravilha, chegou um tempo, irmãos. Você veja bem como são as coisas. José estabeleceu, deu alimento, tudo bem, por 7 anos. E foi uma benção. Mas quando Deus enviou o seu profeta, olha o que aconteceu. José é um tipo de Cristo. Agora, quando Deus enviou o seu profeta, Moisés, cada maravilha que Deus fez tornou o coração dos egípcios pior. Mais incrédulos ficavam. Seus corações, Deus enviou a primeira praga e ali veio. Quanto mais Deus fazia, Deus provava o seu poder, pior ficava. Até que veio a última praga, que foi morte. E aqui a última praga que atinge a igreja pentecostal nos dias de hoje é morte espiritual. Um povo que não quer nada com o que está escrito, com a palavra. Querem as bênçãos, mas quanto mais bênção derrama, mais endurecido seus corações ficam. E quando uma pessoa rejeita o que está escrito, ele já está morto. Já está morto. Não precisa rejeitar a Bíblia inteira. Não. Eva rejeitou a simples expressão divina. E aquilo trouxe todo o transtorno. Jesus veio mexendo nisso, dizendo: a quem tirar uma palavra, será tirado sua parte da árvore da vida. É morte. É morte. Quem acrescentar, será acrescentado suas pragas, as pragas deste livro sobre isso. Agora veja bem, Eva não mudou um livro inteiro. Satanás não chegou lá, não mudou um versículo inteiro. Ele mudou uma palavra. Todos, ouve-se as pessoas dizerem: eu tenho o Espírito Santo, eu falei em línguas, mas elas não querem vir a uma igreja como esta, um lugar simples. Não, elas querem aparência. Elas não querem a palavra.
Isso mesmo. Vocês sabem, não creio que queira ir a um lugar assim. E então diz que tem o Espírito Santo. Mas quando se trata de ir num lugar de um povo simples, não, aí não serve. Entende você? Eles querem aparências humanas. E o reino do céu não vem com aparência humana. Não, não vem. O profeta diz assim, no 249, ele diz: mas você quer suas maneiras dignificadas, não é isso? Você quer um tratamento diferenciado. E aí tropeçam, retornam para trás. Você sabia que a profecia de Balaão estava tudo bem? E o que desviou Balaão foi o prêmio da iniquidade. Primeiro veio Balaque, não conseguiu nada. Mas daí ele trouxe seus dignatários, os grandes homens, para convencer Balaão, e Balaão foi arrastado por aquilo. Vá pensando nisso, irmão, irmã. Mas eles não querem vir. E então dizem que tem o Espírito Santo, mas você quer suas maneiras dignificadas. Você quer permanecer na Babilônia e ainda assim desfrutar as bênçãos do céu. Já pensou nisso? Babilônia é confusão. Quer dizer, você tem que permanecer no meio de aparências, né? Você tem de fazer a sua escolha, diz o profeta. Escolher. Se você não pode permanecer, você não pode permanecer lá no mundo e servir a Deus ao mesmo tempo. Jesus disse que não se podia servir a Deus e a Mamon. Assim, se você não o esperar, você já pensou nisso, irmão? Você já pensou os ensinamentos desta Bíblia? Onde Paulo diz que a mulher esteja calada? E se tiver alguma coisa a perguntar, pergunte ao seu marido. Mas a coisa não está assim, o curso do mundo aí está diferente. Agora, nós estamos falando da Bíblia. Não temos nada contra quem quer que seja. Mas aqui está as Sagradas Escrituras dando o modelo. Se você pretende ir ao céu, almeja o céu, é melhor você olhar dentro da Escritura e ver o que está fazendo. Você tem de fazer sua escolha, você não pode permanecer lá no mundo, servir a Deus e ao mesmo tempo. E servir a Deus ao mesmo tempo. Jesus disse não se podia servir a Deus e a Mamon. Assim, se você não esperar, se você realmente for salvo, você apreciará reuniões onde o Espírito está vindicando a si mesmo e mostrando que a palavra de Deus é assim. Alguém disse, o povo faz barulho demais, isso me deixa nervoso. Você ficaria nervoso se chegasse ao céu. E imagine só quando todos estiverem lá. Então, o que me diz disso? Oh, que coisa! Como o Senhor quer obter? Ele é longânimo, como foi nos dias de Noé. Ele procurou insistentemente. Foi longânimo por 120 anos para levá-los a se arrependerem. Eles se recusaram a fazê-lo. Mas nos dias do Egito, ele enviou pragas e tudo mais. Eles se recusaram a fazê-lo. Ele enviou João, eles se recusaram a retornar.
Ele enviou Jesus para morrer, para salvar o grupo inteiro que ouvisse a palavra. E agora, nos últimos dias, ele prometeu novamente que enviaria uma mensagem para chamá-la a sair e restaurar a fé original de volta a ela, de volta à palavra, e não querem recebê-la. São tão dogmáticos em seus dogmas e credos que não a querem. Acham que se um anjo descesse, mas Deus não faz isso. Ele toma alguém ignorante, estúpido, alguém que mal sabe seu abecedário ou qualquer coisa. E então ele toma esse tipo de pessoa, porque ele pode tomar alguém que não é nada e então operar através dele, enquanto ele pensar que é alguma coisa, então não se pode fazer nada com ele. Ele sempre fez assim. Você tem de se tornar nada para se tornar alguém com Deus. Que coisa! Note ainda, ele lhes deu tempo para que se arrependesse, mas ela não fez. E o fim disso é lago de fogo, é condenação. Isso mesmo, preciosos irmãos. Ele fez assim novamente. Ela não quer fazê-lo. Sua rejeição, um caminho a torna. Sua rejeição a torna o caminho perfeito para Satanás entrar nela e escapar. Ou seja, escapar não, e encarnar. Isso mesmo, encarna-se nela, porque ela rejeitou a palavra. E essa é exatamente a mesma coisa que a igreja protestante se torna uma prostituta, é porque ela rejeita a verdade vindicada da palavra de Deus. E isso dá ao diabo um lugar para entrar e se encarnar. E ele fará uma imagem à besta agora, que se consolidaram lá mesmo agora, e fazendo exatamente o que ele disse. Isso mesmo. Amém. Se tivesse instruções, eu poderia expor isto. Não tenho instrução, só estou esperando o Espírito lhes revelar. E ele o fará. Aqueles que é isso mesmo. Ele fará. Sim, note. Veja como que ela fez aqui. Ela rejeitou a mensagem de Deus para ela se arrepender. Ela começou um anticristo. E é isso que ela era. Ela veio como falso profeta, um diabo encarnado. E quando ela o fez com seu falso ensinamento, então em tudo isso, Deus lhe deu tempo para que se arrependesse. Tentou persuadi-la. Está vendo? Quanta longanimidade! Que maravilhoso amor! Não há amor como esse. Veja, até os que cuspiram em sua face, coisa assim, ele os perdoou. Esse é Deus. Veja, não, rejeitam a mensagem de Deus. Veja, foi-lhes pedido que se arrependesse, voltasse para o lugar de onde caiu. Quer dizer, aonde você quebrou a rodia, o pote, né? Tem um velho ditado que diz assim, aonde você quebrou o pote, é aí que você pega a rodia, que você vai juntar a sua rodia, que você vai consertar. Isso mesmo, lembra-te de onde caíste. Tinham caído da palavra de Deus e se inflamado com coisas estranhas. Eva caiu, foi da palavra. Voltasse para o lugar de onde caiu. De onde ela caiu?
da palavra, certo? De onde Eva caiu? A congregação diz da palavra. Da palavra. De onde a denominação caiu? Da palavra. Aí está. Aí está. Está vendo? Nenhuma outra maneira, simplesmente toda vez retorna a palavra. Está vendo? E eles se metem num sistema que os distancia da palavra, os afasta da palavra ao invés de aproximá-los da palavra. Note, veja-lhe dado tempo para que se arrependesse, retornasse. Arrepende-se significa voltar, retornar, meia volta, arrepender-se, voltar, e foi-lhes dado tempo para voltar. Para onde isso? Que coisa, né? Foi-lhes dado tempo para arrepender, é dar meia volta. Você está indo numa direção, dá meia volta, volte atrás enquanto é tempo, enquanto pode, enquanto tem condição de consertar aquilo, não tentar levar aquilo avante. Não faça isso. Senhor Deus, Pai de misericórdia, aqui neste momento, com a nossa mão sobre esta Bíblia, pedimos pela vida de cada eleito, de cada crente, de cada semente predestinada. Que o Senhor possa compungir os corações. Não endureça o coração. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na tentação lá no deserto. Mas que cada crente, cada irmão, possa ter o seu coração quebrantado, cheio do temor de Deus, do respeito com a palavra. Deus bendito, tenha misericórdia, esse coração, esta mente perturbada, dilacerada pelo inimigo, possa ser atingida pelo Espírito Santo, ser tocado pela sua palavra e ser salvo nesse instante. Essa mente enfraquecida, sim, rasgada pelo inimigo, possa ser protegida pelo capacete, pelo elmo da salvação, para que nenhum dardo penetre nesta mente. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória. Sempre estás comigo, eu te amo, pecador. Mesmo a morte Aleluia. sobre a cruz sofri pra sempre. É isso mesmo, meu irmão. Deus te ama. Ame-o também. Em nome de Jesus Cristo. Deus é o que te fortalece. No nome de Jesus. Amém.